Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E o que parece acaba se mostrando real. E o que parece é que Bolsonaro pretende fugir. E agora vaza o plano de fuga de Bolsonaro. O plano de fuga de Bolsonaro está mais claro, mais cristalino do que água da cachoeira, água pura. Porque ele realmente começou a dar sinais que agora geram até uma situação jurídica para impedir a fuga do Bolsonaro. É isso mesmo que você está ouvindo. Já há movimentação jurídica para impedir o Bolsonaro de fugir da lei, para pagar pelos seus crimes. Não deixou de ser notado que Bolsonaro de repente começou a se tornar muito colaborativo. Primeiramente, ele acaba de indicar o comandante do exército escolhido por Lula. Os planos golpistas, a má vontade, tudo isso foi cedendo, Bolsonaro se calando e ficando na moita para entoar essa ópera bufa que é o seu plano de fuga, que você vai conhecer agora. Além de tudo isso, o Bolsonaro se torna totalmente cooperativo, não cria mais empecilhos, o governo Bolsonaro autoriza o uso da Força Nacional de Segurança para ajudar na proteção da posse de Lula, apesar de que isso não deixa de ser suspeito, não é? Há sempre uma preocupação de que as forças, as instituições que farão a segurança de Lula no dia da posse são instituições repletas de bolsonaristas, repleta de extremistas de direita, mas, na verdade, não há outra solução. O Exército, as polícias, a Polícia Federal, não é, sobretudo, estão cheios de bolsonaristas, extremistas de direita, mas é o que se tem, infelizmente, para a segurança da posse do Lula, que vai ter dezenas de chefes de Estado, né? Vai ser uma das posses, para quem não sabe, a posse de Lula vai ser uma das posses mais concorridas em termos de governos estrangeiros, de chefes de Estado estrangeiros. E, na verdade, o Bolsonaro está emitindo cada vez mais sinais de que pode realmente empreender uma fuga. O destino de Bolsonaro nos Estados Unidos é algo que ainda ninguém sabe do que se trata. Como se sabe, o Bolsonaro vai viajar num avião da Força Aérea Brasileira para os Estados Unidos. Esse avião já está de prontidão na base aérea de Brasília e já está preparado para transportar o atual presidente no estertor, no último suspiro do seu governo. Ele anunciou primeiro, não é? Foi anunciado, na verdade, foi ventilado que ele ficaria no resort de Donald Trump, o resort que ele tem na Flórida, chamado Mar-a-Lago. Também, depois surgiu a possibilidade de ele ir para a casa de um fazendeiro em Fort Lauderdale. Há também agora indicação de outros lugares para onde Bolsonaro pode ir nos Estados Unidos. O resumo da ópera é o seguinte, minha amiga, meu amigo. Ninguém sabe para onde vai o Bolsonaro. O destino dele é oculto. E isso realmente está gerando muita preocupação, porque o Bolsonaro, muito provavelmente, corre o risco de ser preso
assim que ele deixar o cargo. Por quê? O que acontece? O Bolsonaro poderia, se tivesse emitido sinais de boa vontade, pedido para os seus apoiadores não cometerem os atos criminosos que eles estão cometendo, ele poderia contar com a boa vontade do judiciário. Acontece que o Bolsonaro se tornou cúmplice. Veja bem, minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro é cúmplice dos atentados terroristas, ele é cúmplice de todos os crimes, inclusive da tentativa de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. Ele é cúmplice de tudo isso, não só pela omissão, mas porque ele vem dando recado para os seus apoiadores para continuarem mobilizados. E a gente sabe que essa mobilização dos seus apoiadores abriga uma grande quantidade de psicopatas, como aquele gerente de posto de gasolina que foi preso e o comparsa dele, dispostos a cometer toda sorte de crimes. Então, a responsabilidade criminal do Bolsonaro por tudo que está acontecendo no Brasil é muito mais do que concreta. O que acontece então a partir de agora? O Bolsonaro, ele viaja para os Estados Unidos sem ter, acredite se quiser, sem ter uma previsão de volta ao Brasil. E isso é algo absolutamente espantoso. Por quê? O Bolsonaro ele não vai comprar uma passagem para ir para os Estados Unidos, ele vai viajar pela Força Aérea Brasileira, ainda como presidente, na última hora do seu governo, ou seja, sem que ninguém possa impedi-lo, ninguém pode impedir o Bolsonaro de deixar o país, apesar de que já há movimentos nessa direção. Mas ele vai deixar o país com o avião da FAB e não há nenhum registro e nenhuma comunicação do governo Bolsonaro de quando ele volta dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, vaza que aliados do Bolsonaro recomendam que ele submerja, que ele suma do cenário político para que ele não fique sendo lembrado pela justiça. É uma coisa muito estranha essa recomendação que vazou de que ele pretende desaparecer do cenário justamente para não provocar a justiça, tal. Isso aí é conversa. Ele vai sumir do cenário porque ele vai estar se acomodando, muito provavelmente de acordo com esse plano que está se desenhando e que já foi mapeado por grupos de advogados, grupos jurídicos, já se mobilizam para impedir a fuga do Bolsonaro, que está cada dia mais clara. Ou seja, ele vai viajar para um destino que ninguém sabe qual é, nos Estados Unidos, ele não tem data para voltar dos Estados Unidos e os aliados dele acabaram vazando que ele vai sumir, não vai falar mais nada, vai desaparecer do cenário por um período sabático, como chamam, provavelmente dizendo, alegando que vai se recuperar, tal, mas ele vai sumir da face da terra. E não é por outra razão que o grupo Prerrogativas, o famoso Prerro, apoiador do grupo de juristas apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, acaba de ingressar com uma ação na justiça para proibir o Bolsonaro de usar o avião da FAB para deixar o país sob o seguinte argumento, vejam só, de que o Brasil, o Estado brasileiro, ele não pode financiar a fuga do Bolsonaro. Vejam, já há, isso está muito claro, entre os juristas do grupo Prerrogativas, a certeza de que se trata de um plano de fuga e todos os elementos mostram, indicam que esse plano de fuga existe e está sendo colocado em execução.
há um avião, isso já foi descoberto, parado numa base militar em Brasília, estacionado lá, colocado à disposição do Bolsonaro para o momento que ele decidir sair do país. Nesse momento não vai precisar de autorização de ninguém, só vai precisar decolar e comunicar à torre de controle, ao tráfego aéreo, que o avião está decolando. E é por isso que há uma certeza cada vez maior da fuga de Bolsonaro, ao ponto de que esse grupo de juristas, ou prerrogativas, ele nem pede para impedirem a fuga de Bolsonaro. Diz que não se pode permitir que o Estado brasileiro pague por essa fuga. Ou seja, é difícil isso, porque ele é o presidente da República, ninguém vai poder proibir, pelo menos em princípio, né, que ele se locomova pelo território nacional ou que entre num avião e decole. Nem a Força Aérea não vai mandar caças derrubarem, obrigarem o avião a voltar. Então, realmente, o plano de fuga de Bolsonaro está sendo executado à luz do dia. Uma vez nos Estados Unidos, ninguém sabe o destino dele lá nos Estados Unidos e ninguém sabe para onde ele vai, se ele vai ficar nos Estados Unidos. Essa é uma outra questão, né? E ele, como não é norte-americano, não tem nenhuma pendência nos Estados Unidos, ele vai poder ir para onde quiser, basta apresentar o seu passaporte diplomático de ex-presidente da República, que ele já vai, muito provavelmente, estar portando, o que lhe garante facilidades, apesar de que esse passaporte pode ser revogado, inclusive, pela Justiça. Mas, evidentemente, que a Justiça não vai anunciar a prisão ou intenção de prender o Bolsonaro enquanto ele estiver fora do país, porque aí sim que vai precipitar a fuga dele, porque ele já deixou claro, reiteradas vezes, que não vai se deixar prender. Então vamos passar para as matérias aqui, minha amiga, meu amigo, que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Começamos aqui com o Bolsonaro nomeando o comandante do Exército escolhido por Lula. De repente, ele ficou absolutamente cooperativo, dando, inclusive, indicações, como nomeando assessores que ex-presidentes têm direito, tal, várias indicações de que ele vai sim desinfetar o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada de sua presença. Júlio César de Arruda assumirá o cargo interinamente a partir da próxima sexta-feira. A nomeação dele foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União e é assinada por Bolsonaro e pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele assume no lugar de Marco Antônio Freire Gomes. Arruda e os demais comandantes das Forças Armadas foram escolhidos por Lula e pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro também acaba de autorizar o uso da Força Nacional para proteger o Lula. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e diz que agentes de segurança atuarão em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. É sempre uma preocupação, mas foi uma requisição do staff do presidente eleito e o Bolsonaro, de repente, se torna totalmente colaborativo para não fazer marola. E aí a coisa começa a se complicar. O Bolsonaro vai pela FAB para os Estados Unidos e deve ficar em casa de fazendeiro. Bolsonaro viajará para os Estados Unidos em avião da FAB e deve ficar em uma casa emprestada por um fazendeiro. Ele viajará em um avião da Força Aérea Brasileira para os Estados Unidos, onde pretende tirar um período sabático após deixar o Palácio Planalto. Para garantir o uso da aeronave oficial, Bolsonaro embarcará antes da posse do presidente eleito em 1º de janeiro de 2023 e a viagem deve ocorrer até sexta-feira, dia 30. Na verdade, a informação até agora mais aceita é de que ele viaja amanhã, dia 29. O chamado escalão avançado do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, partiu na terça-feira rumo aos Estados Unidos para preparar a chegada do presidente àquele país. Ou seja, é um grande aparato que está sendo mobilizado para facilitar a fuga.
Aí é que está, um gasto enorme de dinheiro. O Brasil, além de ter tido esse sujeito fazendo tudo o que fez na presidência da República, o erário, você vai ser obrigado a pagar pela fuga dele. O destino Bolsonaro será Orlando, diz aqui nessa versão. Na cidade ele deve ficar em uma casa num condomínio de brasileiros, segundo esta matéria, e há controvérsias. O imóvel teria sido emprestado por um fazendeiro cujo nome não foi revelado. Não é? Então, mais dados evasivos. Segundo bolsonaristas, a viagem do Bolsonaro explicaria o fato de o comandante da aeronáutica, tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ter optado por só passar o comando em 2 de janeiro, porque o Bolsonaro quer ter um aliado no comando da aeronáutica, o que impediria qualquer tipo de medida para lhe criar problemas para deixar o país. Diferentemente de Batista Júnior, os comandantes do Exército e da Marinha passarão o comando das 2 forças para os militares indicados. Quer dizer, é muito significativo o fato de o Bolsonaro manter um homem de confiança à frente da Força Aérea Brasileira, que poderia, no limite, diante de uma decisão judicial, por exemplo, impedir a decolagem do voo do Bolsonaro. Na avaliação de um bolsonarista, ao permanecer no comando da aeronáutica até depois da posse de Lula, Batista Júnior poderia garantir o uso do avião da FAB por Bolsonaro, sem surpresas, como eu estou dizendo. E aí nós temos uma situação ainda mais suspeita. O mistério em torno do destino de Bolsonaro ao sair de Brasília. Apesar de a matéria anterior ter dado aquele destino, citado aquele destino para o Bolsonaro, não é bem assim. A indefinição do destino de Bolsonaro tem provocado tensão entre os funcionários da presidência, porque basicamente eles precisam preparar o terreno, preparar a segurança, preparar hotel, e tudo isso está sendo mantido num segredo para lá de suspeito. Imagine em 24 horas você preparar a chegada de um chefe de Estado a um outro país. Faltando 2 dias para Bolsonaro encerrar seu último expediente como presidente da República e deixar a capital federal, o mistério intriga até mesmo os funcionários mais graduados do Palácio Planalto. Para onde ele vai quando embarcar no jato da Força Aérea Brasileira, que está reservado para ele, que deve decolar na próxima quinta-feira. Segundo assessores do Palácio, relataram, um avião está de prontidão na base aérea de Brasília, com 2 prováveis destinos nos Estados Unidos. Na Flórida, o aeroporto de Fort Lauderdale e o de Miami. Assessores próximos têm dito que Bolsonaro vai passar uns dias no resort do ex-presidente americano Donald Trump, o Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. Outra ala, porém, afirma que ele deve mesmo ir para a Flórida, mas não ficará no mesmo resort de Trump. Até agora, o que está oficialmente confirmado é que ele vai mesmo para os Estados Unidos. Mas até a lista de aeroportos onde ele pode pousar já sofreu mudanças e indefinições. Ontem circulava no Planalto a informação de que 2 outros aeroportos no país entraram no rol de possibilidades para o pouso. Esse segredo todo é muito suspeito. Isso não existe. Nunca você viu, durante o governo Bolsonaro ou outros governos, fazerem mistérios sobre para onde vai um presidente que está deixando o país. E o mistério começará a ser desfeito a partir de amanhã, quando uma equipe de assessores pessoais de Bolsonaro embarca para preparar a sua chegada. No momento que eles decolarem, todos os outros auxiliares da presidência saberão o destino do chefe ou não. Isso é o que manda o manual. Não quer dizer que isso vai ser seguido. A indefinição tem deixado tensos não apenas os funcionários da presidência, como também os diplomatas dos locais para onde Bolsonaro pode ir, e isso também é mais do que suspeito. Se juntarmos tudo isso com a frase do Bolsonaro, que ele só vai ser preso se estiver morto, isso realmente atiça as teorias conspiratórias que passam a ser teorias prováveis. Isso porque, embora o governo federal não deva pagar a hospedagem e outros custos de sua viagem fora do mandato, é o Itamaraty, no caso o consulado da cidade de destino, quem providencia transporte e segurança para o já ex-presidente. Tudo isso precisaria ser cotado e contratado no prazo de 24 horas. Quer dizer, não tem o menor sentido todo esse segredo.
E na verdade, uma matéria que fala sobre um assessor de Bolsonaro que detonou a mulher dele, dizendo a teimosa, medíocre, falsa crente, é nessa matéria que tem ao pé uma informação para lá de simbólica. É, por enquanto, uma viagem só de ida, sem passagem de volta. Ele tomou a decisão de viajar para os Estados Unidos baseado em teorias da conspiração desse grupo de militares que fica buzinando no ouvido dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, diz o interlocutor muito próximo do presidente. Para ele, Bolsonaro está errando ao deixar o Brasil agora porque passará a impressão de que está fugindo. Mas não é a impressão de que ele está fugindo, não é? Se tem cara de fuga, cheiro de fuga, nome de fuga, provavelmente é fuga, né? Os militares a que se refere o auxiliar são amigos que Bolsonaro pôs no Planalto como seus assessores especiais. O sargento da PM do Rio de Janeiro, Max Guilherme de Moura, o capitão da reserva de exército, Sérgio Rocha Cordeiro, o coronel do exército, Marcelo Costa Câmara e o tenente do exército, Mozart Aragão Pereira. E é por isso aqui, minha amiga, meu amigo, que o grupo Prerrogativas, grupo jurídico, estuda ação contra a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos. O Prerrogativas afirma que fuga não pode ser financiada com recursos públicos. O grupo jurídico Prerrogativas estuda entrar com uma ação civil no STF contra a viagem de Bolsonaro ao exterior no final do seu mandato. Bolsonaro deve se deslocar em avião da FAB a Flórida até a próxima sexta-feira para não passar a faixa presidencial a Lula. A ideia é que ele tire uma espécie de sabático de alguns meses no estado americano. Na visão do grupo Prerrogativas, formado por advogados e profissionais de direito progressistas, a fuga de Bolsonaro não pode ser custeada com recursos públicos. Abre aspas para Marco Aurélio Carvalho, a voz e o rosto do grupo Prerrogativas. No nosso entender, há uma proibição jurídica de que o Estado seja utilizado para interesse pessoal do presidente, não para uma atividade inerente à função dele. Você não pode usar recursos públicos para promover o que essencialmente é uma fuga, diz o coordenador do grupo, Marco Aurélio Carvalho. É mais uma atitude criminosa de um presidente que cometeu diversas ao longo do mandato. Então, vejamos o seguinte, o Bolsonaro, longe do Brasil, através dos seus correspondentes por aqui, vai medir, vai tomar o pulso do judiciário e de a quantas andam seus processos e, inclusive, o que vai acontecer por ele ter incentivado os atentados terroristas todos que ocorrem desde 30 de outubro, quando ele foi oficialmente derrotado por Lula. Então, na verdade, o que se precisa fazer aqui seria fazer valer o Estado democrático de direito e as leis brasileiras e frear essa fuga de Bolsonaro, essa viagem do Bolsonaro, mas não vai ser fácil porque realmente se tentarem fazer isso, pode haver reações, inclusive nas Forças Armadas. E isso mostra, minha amiga e meu amigo, a quantas anda o Brasil. Se nós temos medo de fazer valer a lei para não melindrar os militares, é porque o golpe já foi dado. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.